Vamos lá então, pessoal, para a segunda parte da nossa modelagem da orelha esquerda. Então vamos lá. Já conseguimos aqui definir a angulação, o volume, né? O volume, a angulação e esse primeiro detalhe aqui da orelha no começo da hélice, né? Agora nós vamos começar a detalhar um pouco mais essa orelha, não é? Iniciando da parte de cima e avançando até o final no lóbulo, tá certo? Eu acho mais fácil para norteá-los, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou representar inicialmente essa região aqui. Essa aqui é a denominada hélice, né? Então para me definir essa área aqui, inicialmente eu vou representar através de linha, de uma linha. Ou seja, como se estivesse desenhando. E destacando a hélice da minha orelha. Algo que lembre mais ou menos um ponto de interrogação, né? Ok, fiz isso. Vou fazer um outro traçado aqui para representar a antihélice. Então, essa parte toda aqui, todo esse conjunto aqui é denominado antihélice, tá? E se vocês observarem, ó, esse ramo e esse ramo, juntamente com o corpo da antihélice, lembra mais ou menos uma letra, né? Meio curva. Então, ela lembra mais ou menos um Y. Então, faço um Y qualquer aqui, ó. Um Y qualquer. Tá tentando lembrar esse volume e esse volume aqui. Ok. Feito isso, volto a utilizar a minha esteca de arame. Tá? E aí eu vou começar a dar profundidade. Importante que vocês saibam utilizar essa ferramenta, que ela vai ser a ferramenta que nós vamos mais utilizar durante todas as modelagens, tá? Então, é importante que vocês respeitem essa determinada angulação aqui, ó. Tá? Porque se vocês não souberem utilizar essa ferramenta de forma correta, vocês vão tirar muita massa ali de dentro e não vão conseguir corrigir isso, senão depositando massa no lugar onde você perdeu esse volume. Então, inicialmente eu vou utilizar a ferramenta empunhando-a dessa forma, ó. Ó, e vai dar sombra, mas não tem jeito. Vou colocar a pontinha dela aqui, ó. Vou apertar um pouquinho para baixo e aí vou acompanhar todo esse desenho que eu fiz, ó. Mas detalhe, a minha ferramenta ela vai continuar na mesma posição, do começo ao fim. O que vai acontecer é que a minha mão forçosamente exija que eu mude a posição de empunhadura. Então, ó, iniciei nessa posição, agora eu já vou mudar a posição da minha mão. Mas a ferramenta vai continuar do mesmo jeito lá dentro da massa, ó. Ok. Então, agindo dessa forma, eu consigo definir uma certa angulação aqui, tá? Ótimo. Agora eu vou destacar essa região aqui, ó, entre essa bifurcação que eu fiz aqui, ó. Eu vou criar entre elas o que seria a fosseta triangular, tá? Olhem aquela folha que eu dei para vocês e vocês vão perceber, ou se não tem a folha, pesquisem na internet, tá? Vocês vão ver que essa região aqui, ó, essa pequena depressão que tem nessa região é denominada fosseta triangular. E vocês vão utilizar essa ferramenta novamente desta forma, posicionando ela, afunda ela um pouquinho aqui, e aí você vai trazendo ela lá do fundo para fora. Como
ela tende a afunilar, né, no finalzinho dela aqui, ó, acompanhando o desenho, né? Vocês têm que estar atento para que ela vá acompanhando as duas linhas dessa bifurcação, ó. Ok. Fiz algo que lembra mais ou menos a fosseta triangular, né? Vou destacar um pouquinho mais e melhorar um pouquinho mais ela. Mas só um pouquinho mesmo, porque depois a gente vai corrigir isso tudo. Assim como num desenho, né? Que você faz um esboço inicial e depois você vai reforçando as linhas, fazendo alguma alteração, a mesma coisa sucede na modelagem, tá? A gente faz com que apareça o que seria esse esboço da orelha, para depois a gente ir definindo ela, tá? Legal. Se vocês observaram, eu comecei ó, de cima e estou avançando, né? Agora eu já estou aqui, fosseta triangular. Agora eu vou destacar essa região aqui, ó. Essa região interna. E com um único movimento, eu vou conseguir destacar um pouco mais a concha, definir um pouquinho mais a minha antihélice e ao mesmo tempo vou criar o ramo da hélice. Como que eu faço isso? Vou empunhar a minha ferramenta desta forma. Posiciono ela no local desejado, afundo um pouquinho, avanço. Quando eu chegar próximo daquela linha que eu fiz aqui do corpo, do Y, eu dou uma paradinha. Ao mesmo tempo que eu afundo, eu vou girar ela. Giro. E aí eu vou tirar lá do fundo até o início da minha hélice. Então, ó, tirei lá do fundo e ela veio subindo, subindo até encontrar com o início da hélice aqui. Ótimo. Dei só um sinalzinho aqui de que aqui vai ser a concha. Você pode até dar uma melhoradinha, né? Beleza. Dando continuidade. Agora eu vou destacar essa região aqui, ó. E a turma se atrapalha um pouco nessa região. Vou criar o trago, tá? Essa região aqui é denominada trago. Esse corte aqui é denominado incisura intertragal. E esse outro volumezinho aqui é denominado antitrago, em sentido oposto ao trago. Então, inicialmente eu vou desenhar ó, isso, tá? Então, ó, observando a minha referência, ou vocês vão observando a foto que vocês têm e olhando a orelha da mãe de vocês ou do pai, vocês vão perceber ó, que tem uma curvazinha que sai daqui, aí ela avança, aí ela faz uma outra curva e desce. Aí aqui ela já destacou o meu trago. Agora eu estou destacando a minha incisura, que é aquele corte entre os tragos. Destaquei. E agora eu finalizo com uma pequena curva aqui, destacando o meu antitrago. Ok. Fiz todo esse traçado. Esse traçado vai servir como linha guia para mim dar profundidade, né? Porém, vocês concordam comigo que seria mais difícil? Não vou dizer que é impossível não, mas é mais difícil você usar uma ferramenta com uma ponta grande e num formato como esse, nessa região, né, que é menor. Por isso, nós temos a opção dessa ponta aqui, ó. Ela é bem menor, né? E o formato dela é curvo. Então, com certeza, ela é mais apropriada para fazer o desbaste dessa região. Então, ó, eu vou afundar e vou contornar toda essa região respeitando a linha que eu tracei. Dei um pouco de profundidade.
Vou dar mais um pouquinho de profundidade. Você não vai fazer isso tudo de uma vez, você vai dando profundidade aos poucos. Percebo que quando eu dei profundidade aqui, ficou uma quantidade de massa aqui excedente que na verdade não existe, né, na orelha. Então, eu já vou suavizar essa região também. Olha só como é que a minha orelha está. Você já consegue identificar como sendo uma orelha, não é? Outro detalhe, ó, massa que você vai tirando, já vai juntando aqui, ó, para que ela não seque, né? Se você deixar os torrõezinhos aqui, eles vão ficar duros rapidinho, tá? Então, vou deixar até no pano úmido aqui, ó, para ela não endurecer. Legal. Vou dar um pouco mais de profundidade, que eu percebo, de acordo com a minha referência, e vocês vão observar na orelha da mãe de vocês, ou do pai, ou do irmão, que essa região é bem profunda. Perceberam como eu estou conseguindo fazer a modelagem com 2 ferramentas apenas? Né? E assim, lá na escola vocês têm um monte de ferramenta, né? Então é possível, tá? É muito importante que vocês usem a criatividade, né? Vou melhorar um pouquinho mais aqui. Não estamos ainda na fase de acabamento, né? Então não tenho que me preocupar em detalhar muito nada com alguns lugares. Só estou dando uma melhoradinha aqui. Tá. Fiz toda essa região. Agora, ó, eu comecei aqui em cima, né? Ó, destaquei a hélice, fosseta triangular, ramo da hélice, anti-hélice, concha, e agora eu defini trago, antitrago e a incisura. E agora eu vou definir o lóbulo. Aqui está meio xoxinho, né? Eu vou colocar uma quantidadezinha a mais de massa ali. Então eu vou pegar uma quantidade pequena de massa, dei uma molhadinha nela, que a massa está começando a ficar dura. Vou fazer uma espécie de uma bolinha, ó, né? Amasso ela, posiciono no local desejado e agora, pela primeira vez, eu vou usar a minha outra ferramenta que nós fizemos, ó, em formato de espátula, pressionando nessa região a massa que eu depositei. Ó, a ferramenta ficou perfeita, gente, ó. Consigo modelar e alisar. Lembrando, nós temos uma referência, né, que está nos ajudando, mas é apenas uma referência. Não quer dizer que você tenha de fazer a orelha idêntica à referência que você tem. Se essa fosse a proposta, tudo bem. Mas não. Se fosse a intenção, né? Tudo bem. Você poderia fazer, mas nesse momento aqui, nós estamos exercitando, então não há necessidade. Eu só quero identificar isso daqui como sendo uma orelha. Orelha esquerda, tá certo? Legal. Agora eu vou eu vou melhorar um pouquinho mais alguns detalhes aqui dentro, né? Então eu percebo que aqui, ó, é mais suave, essa região do ramo da hélice é mais suave. Lembrando também, gente, que existem orelhas e orelhas, cada um com uma característica diferente, tá? Vou dar um pouco mais de profundidade nessa região para destacar um pouco mais a hélice. Ótimo. Com a espátula, né? Essa esteca que eu fiz aqui, ó, com ponta em formato de espátula, eu começo a modelar e suavizar essas regiões,
buscando um formato mais próximo da minha referência. Nossa ferramenta ficou boa mesmo, viu, gente? Já posso apagar aquela linha que eu havia traçado. Percebo que o meu lóbulo, desculpa, o trago, essa região aqui, ó, ele se destaca um pouquinho para fora e aqui ele está muito para dentro. Então eu vou, pura e simplesmente, ó, pegar a ponta da minha ferramenta e empurrar, fazer uma alavancazinha, ó, e empurrar um pouquinho para fora o meu trago. A mesma coisa eu faço com o antitrago. Sutilmente eu dou uma empurradinha para fora. Quando você molha a madeira, você consegue, ó, alisar, dar um certo acabamento nessas regiões. Essa parte interna aqui, ó. Gente, não tenho como melhorar a questão da iluminação, tá? Eu sei que pode ser difícil para vocês aí perceberem o que eu estou fazendo em alguns momentos por conta da iluminação, né? Acaba gerando sombra, mas infelizmente a gente está fazendo com os meios que é possível para a gente, tá? Opa, tá aí. Qualquer pessoa identifica isso como sendo uma orelha, tá certo? E não é das mais feias não, tá? Legal. Feito isso, deixa eu ver se vai dar o tempo aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou dar só mais um acabamentozinho em algumas partes. E depois a gente vai para uma outra etapa e finaliza com o acabamento. Então, essa aula vai ter 3 vídeos, tá? Ou seja, são 3 partes, tá certo? Ó, já apaguei aquelas linhas que eu havia estabelecido, né? Lá no começo, aquele triângulo. Já apaguei as linhas, né? Tenho mais ou menos tudo definido aqui dentro. Não precisa ser idêntica a outra orelha, mas está tudo bem suavizado. Não tem nada de exagerado, né? É uma orelha diferente da minha referência, mas uma orelha. Tá certo? Pessoal, vou dar mais uma paradinha, tá ok? E em seguida eu venho com o último vídeo dessa aula. Tá ok?